seja muito bem-vinda a mais um vídeo da Arte de Contato. Se você ainda não me conhece, eu sou Lorena Maiara. E se você ainda não conhece a Arte de Contato, vou deixar um linkzinho para vocês conhecerem de um vídeo que a gente explicou rapidinho, para vocês conhecerem a Arte de Contato. Pausa para a água. Voltando. Então, vocês agora vão ser as pessoas do presente, né? E eu vou ser a pessoa do passado, porque domingo agora é Dia das Mães. E eu queria muito trazer um vídeo que remetesse, né? Que falasse a esse tema Dia das Mães, relação mãe e filha, relação filho e mãe. Então, é algo que pra mim tem sido bem presente, a forma como eu vejo a minha relação com a minha mãe. Acho que quanto mais os anos passam, mais eu vou tomando consciência dessa relação mãe e filha. Se você é homem, né, filho e mãe, tudo bem. Então eu quis trazer pra vocês uma arte. Se eu estiver olhando aqui pra baixo, é porque eu tô fazendo carinho no Thorzinho, tá? Vocês não estão vendo ele, mas ele tá aqui, dando barriguinha assim pra receber carinho. E então, eu queria que vocês também entrassem em contato, né? Que vocês queriam apresentar para vocês uma arte que pudesse fazer com que a gente entrasse em contato com a nossa relação mãe e filho, filho e mãe, e também para que a gente possa tomar consciência desse movimento, né? O que é ser mãe, o que é ser filho e como é que é essa relação com você e com a sua mãe, ou você e seu filho, né? Mães também são filhos, né? Filhas, quer dizer. Então, para que a gente possa tomar consciência dessa relação e que, tomando consciência dessa relação, a gente possa, né, agir com mais presença, agir com mais responsabilidade, né? Então é isso. Então a arte que eu trouxe para vocês hoje é o filme Sexta-feira Muito Louca. Anna, honey, wake up. For the Coleman family, Bye, honey. Make good choices. every day is manic. It's Jake. He's not look, he's totally looking. Esse filme é um filme que eu assisti quando eu era adolescente. Eu assisti ele várias vezes. Lembro que a minha mãe me deu no pay-per-view, que ele tinha acabado de ser lançado, assim, apareceu lá na TV pay-per-view e a gente comprou. E estavam disponíveis 24 horas, eu fiquei assistindo ele looping, assim, sabe? Não parava de assistir. Era roqueira na época, me identificava muito com a filha e tudo. Foi muito legal esse filme pra mim na época. E pensando, né, qual arte poderia falar sobre essa relação de mãe e filha, logo me veio esse filme. Então, sempre eu falo pra vocês, tanto eu falo mais lá no ar, que a gente tá se vendo mais por lá agora, né? Mas a questão é que você não tente raciocinar qual é a arte que você vai escolher, né? E quando a gente faz uma pergunta, tentar não lapidar a resposta que vem, né? Eu perguntei qual arte pra mim mesma? Qual arte pode falar sobre a relação mãe e filha? E aí logo me veio essa. Então, por mais que seja uma arte adolescente, que eu posso ficar com vergonha de falar essa arte pra vocês, mas é a arte que tem alguma coisa ali naquela arte, naquele filme que ainda precisa ser, que ainda fala sobre mim, entende? Eu fiz aqui tá a minha colinha, eu fiz pra vocês e realmente ainda fala sobre mim. E é isso que eu quero apresentar pra vocês hoje. Beleza, então, né, o enredo do filme, o que esse filme fala? Não sei se todo mundo já assistiu, mas pra quem ainda não viu, tudo bem também, eu vou dar alguns spoilers, mas fiquem à vontade pra assistir o filme. Tem na Netflix e adoro Netflix, ótimo, né, quando tem na Netflix. Então esse filme fala sobre a relação de mãe e filha, que tem, deixa eu ver se tá aparecendo minha mão, tá, que tem realidades bem diferentes, né. And for Anna and Tess, there's never enough time to really understand each other. What? Time's up. It's after 6. A filha tá no ensino médio e ela tem uma banda de rock e eles acabaram de receber esse convite para tocar nesse festival para que a banda pudesse, né, crescer e tudo. E por um outro lado, a mãe tem uma vida super corrida, ela é psicóloga e ela tá
prestes a se casar, então tá decidindo coisas sobre casamento e tudo. Então, e o casamento dela vai acontecer, na verdade vai ter um jantar de casamento e depois o casamento. E o jantar de casamento vai acontecer no mesmo dia do show da filha, nesse concerto, nesse festival, enfim. Então, a proposta aqui é que, né, mães e filhos, principalmente nessa fase da adolescência, essa diferença de realidade mesmo, né? Eu sei que cada relação é uma relação, não tem como dizer, mas a ideia aqui é que a gente volte, né, naquele momento onde você e sua mãe estavam vivendo questões diferentes, né? Assim, qual foi o momento da minha vida que eu e minha mãe, a gente estava totalmente chocando, totalmente batendo de frente? O que eu estava vivendo, né? Então, mães, coloquem-se na posição de filhos, e é pra gente fazer essa técnica, né? O que eu, na condição de filho, de filha, estava vivendo, que estava totalmente diferente da realidade da minha mãe, né? E a minha mãe estava vivendo uma coisa totalmente diferente da minha realidade, e a gente não conseguia se encontrar aí, né? O Thorzinho tá mexeu a câmera. Deixa eu ver se eu conserto aqui. Ai, filho! Acho que foi, né? Espero que sim. E aí, a ideia aqui é que a gente... Então, elas saem pra jantar uma noite e num restaurante chinês. E essa mulher do restaurante chinês, ela dá pra elas um biscoitinho, né? Essa mulher percebe que elas duas estão nesse comportamento turbulento, assim. E ela presenteia com esse biscoitinho, né? E no momento que elas comem, que elas abrem esse biscoitinho, elas percebem que tem um terremoto, né? Tem esse terremoto aí, beleza? Elas continuam comendo, voltam pra mesa, elas percebem que ninguém sentiu o terremoto, só as duas mesmo. E no outro dia elas acordam com os corpos trocados, né? But things are going to get a little freaky. Those aren't mine. That's definitely not mine. Walt Disney Pictures presents... So, you're in my body and I'm in your body. Oh! I beg your pardon. Oh, I'm like the Crypt Keeper! Honey! Could you, chill for a sec? Platinum, cool. Então, basicamente, esse é o enredo do filme. E aí eu quero te perguntar, te convidar a refletir sobre a sua relação com a sua mãe, mas a gente voltando para essa posição de filho, né? E de filhas e filhos. Que eu tô um pouco assim, porque é a primeira vez que eu tô gravando sozinha depois de um tempo, né? Então tô me adaptando aqui à minha realidade. Mas voltando. O que na relação com a sua mãe pode ser considerado esse biscoito chinês, né? O que na realidade com a sua mãe pode ser uma ferramenta, pode ser uma chave para que vocês pudessem perceber a realidade do outro, né? O que na relação com a sua mãe pode ser esse biscoito chinês? O que faria na relação com a sua mãe perceber o que ela está vivendo e a sua mãe perceber o que você está vivendo, né? Seria, por exemplo, a situação financeira, seria a saúde, seria a atitude física, né? O físico, enfim, várias possibilidades. O que na relação com a sua mãe pode ser uma ferramenta para que você possa perceber a realidade da sua mãe? Seria a própria maternidade ou a própria paternidade, né? Tem muito disso. Quando a gente chega nessa época de virar mãe ou virar pai, a gente começa a ter consciência sobre aquilo que né? Aquilo que a nossa mãe vivia naquela época. Então vamos já começar com essa reflexão. O que poderia ser esse biscoito chinês nas nossas vidas? Beleza? E aí, pra gente entrar nessa técnica um pouquinho mais a fundo, lembrei do exercício, a fundo. Enfim, voltando. O que poderia ser então, na verdade, voltando. A Ana, né, o Hannah, não sei, tinha o show, né? E a mãe dela não entendia o porquê que era tão importante ela estar presente nesse show.
Já a mãe tinha o jantar de casamento e a Ana não conseguia perceber por que era tão importante aquele jantar de casamento, né? Então aqui eu vou convidar vocês a refletir primeiro na posição de filho, de filha, né? Qual foi o evento da minha vida mais marcante que a minha mãe, ela não conseguiu compreender a importância daquele evento para mim? Então vamos pensando, vamos tentar eleger um evento, né, uma situação, um acontecimento que era muito importante para você, mas a sua mãe... Tozinho derrubou alguma coisa. Mas a sua mãe, ela não conseguia compreender o porquê que esse evento era tão importante para você, né? Eu já tenho o meu. E agora, a gente vai olhar ao contrário, né? Na vivência da minha mãe, qual era o evento importante para minha mãe que eu não conseguia perceber a importância daquele evento para minha mãe, né? O que a minha mãe vivenciou que eu, enquanto filho, enquanto filha, não conseguia compreender o porquê ela queria fazer aquilo, porquê aquilo era tão importante para ela. Eu não compreendia, tá? Então nós temos duas situações. A minha situação de filho incompreendido pela minha mãe e a situação da minha mãe não compreendida, né? Uma situação da vida da minha mãe que eu não consegui compreender, beleza? Então vamos guardar aí esses dois eventos. E agora, vamos ter esses dois eventos, mas para que a gente possa, né, compreender isso de uma forma mais inteira, eu vou convidar então a gente a fazer aquela famosa respiração diafragmática. Gente, às vezes eu olho pra trás, é porque eu tô tentando ver se eu tô aparecendo, se as mãos estão aparecendo. Coloquei um espelhinho ali. Tá bom? Enquanto já a gente consegue ter uma estrutura melhor. Aos poucos, aos poucos. Então, vamos lá, colocando a mão no barrigão, como eu gosto de falar. E pra gente trazer, né, esse tema, essa consciência para o nosso corpo, né? Porque o nosso corpo foi registrando esses eventos também. Então vamos lá. Coloca a mão no barrigão. Estão batendo ali? Eu espero que dê para ouvir, tá? Vamos lá. Então, inspirando bem profundamente. E solta. Mais uma vez. Inspira. E solta. Mais uma vez. Então vamos focar primeiro na minha vivência de filho, de filha, não sendo compreendido pela minha mãe. Se a minha mãe, ela não compreendeu esse evento da minha vida que foi tão importante para mim, qual foi a crença, qual foi o motivo, qual era o valor que fazia com que a minha mãe não compreendesse o porquê que esse evento era tão importante na minha vida? Então vamos pensando, o que fez, né? O que a minha mãe achava para que ela não pudesse compreender, não pudesse aceitar, enfim, respeitar algumas vezes a importância desse evento na minha vida, né? Qual era o motivo dela, qual era o porquê que ela tinha, né? Então, eu já sei o meu, e aí vocês coloquem aí, guardem o de vocês. E agora a gente vai para um outro lado, então vamos de novo fazer a respiração para que a gente vá buscando isso cada vez mais dentro da gente. Então, 3 inspirações e expirações para a gente trabalhar no nosso sistema parasimpático, ter respostas mais amplas, mais concretas, não, mais, né, maiores, mais ampliadas sobre essa situação. Então vamos lá, mais uma vez, então. Inspira e solta. Mais uma vez, inspira. E solta. Mais uma vez, inspira. E
agora a gente vai fazer o contrário, né? Qual foi esse evento da vida da minha mãe, né? O que aconteceu na minha vida da minha mãe que eu, enquanto filha, enquanto filho, não consegui compreender, né? Qual foi esse evento? Vocês já buscaram isso antes? E agora vamos tentar lembrar de qual foi o motivo, qual foi a justificativa, o porquê que eu, enquanto filha, enquanto filho, não consegui compreender aquela situação, não consegui aceitar, não consegui respeitar aquela situação que a minha mãe estava vivendo naquele momento, né? Então, guarda isso aí. Eu já sei o meu também. Tenho que ir fazendo em mim e vocês. E agora, a gente vai juntar, né? Então, a minha mãe teve um motivo para não aceitar o que eu estava vivendo naquele momento, para não entender, para não compreender. E eu tive um motivo para não compreender o que a minha mãe estava vivendo naquele momento, para não respeitar, para não aceitar, enfim. E agora a gente vai tentar alinhar esses dois porquês, esses dois motivos, né? Então, o porquê da minha mãe não ter entendido o que eu estava vivendo, como é que esse porquê da minha mãe complementa ou conversa com o meu porquê de não ter entendido o que minha mãe vivenciava, né? Cada um elegeu alguma coisa aí, o porquê, né? O porquê da minha mãe, ele complementa, ele conversa com o meu porquê de não ter entendido a minha mãe. O porquê da minha mãe é oposto ou ele é semelhante ao porquê de a minha mãe não ter me entendido, né? Cada um de nós teve um porquê. A gente, enquanto filho, teve um porquê para nossa mãe e a nossa mãe, enquanto mãe, teve um porquê para não entender o que a gente estava vivenciando naquele momento, né? Esses porquês, esses motivos, eles conversam entre si? Eles conseguem dar uma continuidade para o outro? Tem alguma semelhança aí, né? Porque a gente vive em uma família que passa crenças e valores pra gente, né? No meu caso, o meu porquê de não ter aceitado a vivência da minha mãe e o porquê da minha mãe não ter aceitado a minha vivência, apesar de serem situações completamente diferentes, eles são muito similares, né? Muito, muito, muito similares. Então é esse o meu convite para você hoje, entender o porquê dessa situação incompreensível, dessa atitude incompreensível da sua mãe, tem a ver com uma das atitudes incompreensíveis que você teve pela sua mãe, tá bom? E às vezes a gente vai ver que mesmo na situação de caos, de extrema revolta, de extrema incompreensão dos dois lados, eles podem estar muito mais próximos do que a gente imaginava, né? Eles podem se conversar, se comunicar de uma forma que às vezes a gente não conseguiu, né, ali somente no comportamento, tá bom? Então meu convite para vocês o meu convite para vocês hoje é esse. Eu espero que tenha feito algum sentido para vocês, né? Tanto ou mais sentido do que fez para mim, porque para mim foi muito poderoso isso, de verdade. Eu não imaginava que essas duas situações elas pudessem estar tão próximas. E é isso. Se você ainda tem a oportunidade de estar vivenciando com a sua mãe, eu te desejo um feliz Dia das Mães. Se você não se dá com a sua mãe, eu te convido a pelo menos ter uma atitude consciente acerca disso, né? E se a sua mãe já não tá aqui mais entre nós, que você, enfim, né? Eu não sei como é a relação, cada caso é um caso, mas que essa consciência acerca da nossa relação com a nossa mãe, ela possa estar cada vez mais alinhada dentro de nós, né? Para que nós, enquanto mães e pais, no caso, né, dos filhos, isso pode ser uma coisa, essa atitude materna e paterna possa ser cada vez mais consciente para que a gente possa levar isso para as próximas gerações de formas cada vez mais conscientes, mais presentes, para a gente ter mais saúde mental, para a gente ter um mundo mais, mais respeitoso, um mundo
conteúdo mais íntegro. E é esse o meu convite pra vocês, tá? Feliz Dia das Mães pra vocês que já são mães. E é isso, te vejo no próximo vídeo. Terça eu espero você lá no nosso Luar da Poesia, que é a nossa live no Facebook, às 9 horas. Tá joia? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!